suspeite de você mesmo. Né? Sempre suspeite de você mesmo. Eu devo suspeitar de mim mesmo por um único motivo. Porque eu sou pecador. Os meus sentimentos estão distorcidos pelo pecado. Os meus pensamentos estão distorcidos pelo pecado. A minha natureza é manchada pelo pecado. Então qualquer pretensão de justiça própria, de bondade, ela deve ser suspeitada, porque mesmo as nossas melhores atitudes e melhores sentimentos, eles estão distorcidos pelo pecado. Então ninguém é justo, ninguém está 100% certo. Quem está é Deus. Devemos obedecer a nossa liderança, mandamento de Deus. Não é um pedido, nem um clamor, é um mandamento. Obedecer a liderança. Mas ninguém está 100% certo. Só quem está 100% certo é Deus. É o Senhor, é Cristo que é perfeito. Por causa da natureza, irmãos. A nossa natureza é tendenciosa, é inclinada ao pecado e tudo isso. Né? Por isso que tem que haver a liderança, a ordem. Porque se não houver liderança, ordem, não tiver o servo e o Senhor, tudo vira bagunça. Porque você não vai querer obedecer ninguém, achar que todo mundo é pecador, todo mundo é errado mesmo na história. Não. Aí vira bagunça. Mas assim, muito mais do que a gente é muito fácil de suspeitar do outro. Né? O fulaninho está com mal intenção. Ele está com o olho meio trocado, está andando meio virado, ele está com mal intenção. A gente é muito fácil suspeitar do outro, né? Rapaz, eu acho que aquela pessoa está pensando isso, pensando aquilo, e só coisa ruim, né? A gente pensa do outro, né? Só coisa ruim. E já é um reflexo da nossa própria natureza, que só enxerga o errado, só enxerga as coisas por maus olhos, né? Para você ver como o pecado está em nós. Então, assim, a facilidade é muito mais olhar para o outro do que olhar para si mesmo. Amém? Eu sou o único que comete isso ou todo mundo comete isso? Eu estou achando que eu sou o único que olho mais os erros dos outros do que o meu mesmo. Eu acho que eu sou o único que faz isso, né? Não. Todos nós fomos assim, por causa da natureza humana. A nossa natureza, a sua, a minha, a da raça humana. E então essa é a doutrina do pecado, a depravação total. A gente tem que entender ela, para que a gente não se queira se justificar, achar que a gente é bom, achar que a gente é justo, que a nossa opinião é a verdadeira. O que eu falo é verdade. Meu irmão, a palavra de Deus é verdade, não é o que eu falo. A gente sempre se submeter a ela. E muitas vezes a gente usa até a palavra de Deus para se justificar e defender nossos argumentos. Se, na verdade, o meu argumento é para destruir, é para machucar, é para ferir, já é também o sentimento do pecado. Mas se meu argumento é para ajudar o outro, é para morrer pelo outro, feito Cristo morreu, então fortaleça isso, isso é de Deus. Se é para morrer pelo outro, para ver o outro bem, mesmo que custe a sua própria desgraça, desventura, mas para ver o outro bem, então esse argumento deve ser fortalecido. Se não for, não deve ser fortalecido. Então toda essa introdução, não é? E para entrar no texto, a única coisa que eu queria dizer, antes de entrar no texto, é que Jesus conhece a tua natureza, né? Ele conhece o teu e o meu coração, as inclinações, os nossos enganos, os nossos achismos, né? A palavra de Deus conhece tudo isso, ele conhece, ele esquadrinha, ele sonda o coração. Então, nós não conseguimos olhar para nós e enxergar nossos erros, muitas vezes, nossas falhas. Daí a importância tão grande de a gente escutar o nosso líder, porque ele está vendo o que eu não estou vendo. Ele está vendo em mim aquilo que eu não consigo enxergar, por causa do pecado que escurece os olhos. Então, o exemplo que a gente vai ver aqui, 2 exemplos eu quero mostrar. Um em Apocalipse e um em 2 Samuel. Rapidinho, a gente vai ver esses 2 exemplos de erros que a gente vai ver. As pessoas aqui não estavam observando. Jesus acusou, Jesus estava mostrando. E a gente vai ver isso. Então vamos ler Apocalipse capítulo 1, capítulo 2. O capítulo 2 e o capítulo 3 é a carta às 7 igrejas. Jesus não só vê erros não, eu estou frisando os erros, mas Jesus vê suas qualidades também. Nós temos qualidades, mas também temos defeitos. E é importante a gente reconhecer, se arrepender e mudar. Então veja a exortação, esse capítulo 2 e 3, ele traz elogios, mas também traz exortações, traz repreensões às igrejas. Então, eu não vou ler todas, mas
O que a gente vê em uma, a gente vê nas outras. Apenas 2 igrejas não recebem a exortação do Senhor, repreensão. Apenas 2. Se não me falha a memória, é a de Esmirna e eu acredito que é a de Filadélfia. Mas você confere em casa direitinho, que eu estou sem minha Bíblia aqui. A Laodiceia recebe repreensão. A que não recebe, eu acho que é a de Esmirna e a de Filadélfia. Mas você pode consultar em casa e você vai perceber direitinho. Mas o que eu quero ler é a igreja de Éfeso. Amém? Capítulo 2 de Apocalipse. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E ele diz assim para a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, a tua luta, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ótimas qualidades, amém, irmãos? Veja que qualidades maravilhosas, muito boas, mas também tinha defeitos graves e severos. A gente vai ver. Versículo 5. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não fizeres isso, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, outra qualidade, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu pulei o versículo 4, não foi? Desculpa, irmãos. O versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, vejamos só. Como você e eu temos algumas qualidades, porque somos salvos. Amém? Fomos salvos, fomos resgatados por Cristo, estamos sendo santificados. Deus tem aperfeiçoado o teu caráter, tem feito algo maravilhoso na tua vida. Mas não quer dizer que você não tenha defeito mais não. Não quer dizer que eu não tenha defeito mais não. Quem disse? Né? E Jesus está mostrando aqui a igreja, ela tinha muitas qualidades. Uma igreja de Cristo, salva na pessoa de Cristo. Mas ele diz assim que ela tinha, apesar das qualidades, tinha abandonado o primeiro amor. É um defeito. É um defeito muito grave. Tão grave que ele faz uma ameaça. O defeito é tão grave, o negócio é tão sério, que ele diz depois: se você não se arrepender disso, sabe o que eu vou fazer? Vou mover você do seu lugar. Eu vou cortar seu nome do livro da vida. Caso você não se arrependa. Porque, na verdade, irmão, todo defeito, diante de todo pecado, o maior pecado, por isso que você vê a ameaça. A ameaça é caso não se arrependeres. Caso não se arrependeres. Caso não se arrependeres. Porque esse é o maior pecado, irmão. É a falta de arrependimento. Porque errar, e todos nós vamos errar, irmão. Sabe qual é o maior pecado? É você não ouvir a repreensão e não se arrepender e não mudar. Esse é o pior pecado. Porque errar, inevitavelmente, nós erramos até querendo acertar, nós erramos. Não é verdade? Mas o importante, irmão, é ouvir a voz do Senhor, a repreensão que vem do Senhor. E especialmente do anjo da igreja. Porque essa carta foi escrita ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja escreve. Então quem ia aplicar essa palavra ia ser o anjo da igreja. Porque Deus fala ao anjo da igreja, que é o mensageiro de Deus, que é o pastor. E o pastor fala à igreja. Deus fala a Moisés e Moisés fala a Israel. É assim. Né? Então, errar todos nós vamos, irmão. A ameaça de Cristo é: caso não te arrependas, caso você ache que não, eu estou certo. O mundo todo está errado, quem está certo sou eu. O mundo todo está errado, eu estou certo. Deus não quer isso, irmão. Deus não quer isso. Isso é obstinação, isso é rebeldia, isso é dureza de coração. O maior pecado é esse, irmão. O maior pecado é esse. Por isso que ele diz: aquele que tem ouvido, ouça. Ouça. Ouça a voz do Senhor, irmão.
Eu e você não somos bonzinhos, não. Eu e você somos pecador. Bonzinhos, não. Quem é bom é Deus. Meu irmão, quando a gente entende isso, a começar de mim, a sua vida é transformada. Porque você não quer mais se justificar, se dar desculpas. Não, pastor, eu errei por causa daquilo outro. Não. A atitude não é certa, não é arrumar desculpas ou justificativas. Sabe qual é o certo? Pastor, eu errei porque eu sou pecador. Eu sou falho. Eu sou miserável. Eu não presto. Porque é isso que a palavra de Deus diz. O ser humano não presta. Por isso que Cristo teve que vir salvar. Por isso que Cristo teve que vir salvar. Porque ele não presta. E a gente é salvo pela justiça de quem? De Cristo. Não a nossa justiça própria. Mas a de Jesus. Não porque eu sou bom, merecedor ou nada do tipo. É por causa da justiça de Cristo que nós somos perdoados. Então, o maior problema é não querer ouvir, é endurecer o coração, achar que está certo ou dar desculpas. Deus diz à igreja, veja as qualidades, irmão, veja como Deus ama. E eu queria só dar um pulo para a gente conseguir adiantar. Eu queria, pula aí, irmão, porque assim, a repreensão mais severa Deus dá à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Jesus só vê defeito. Não tem qualidade não, né? Interessante que a de Éfeso tinha várias qualidades. A de Laodiceia era só defeito. Aí você diz assim, poxa, Jesus está apontando o teu defeito. Jesus está acusando o teu defeito. Não é para te humilhar não, é porque Ele te ama. Não é para te esmurecer, te deixar cabisbaixo. Não, é porque Ele quer te levar para o céu, irmão. Veja a promessa lá na igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 7, a parte B. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. É o que Jesus quer te dar. A minha, você é a árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Deus tem o melhor, irmão, para a gente. Deus tem a árvore da vida, tem o paraíso de Deus. Deus tem coisa que os olhos não viram, nem que o ouvido ouviu, nem que jamais se percebeu no coração do homem. É porque Ele ama, é por isso que Ele manda. Me ouça, porque eu quero te levar para o céu. Eu não quero que você endureça seu coração e continue no pecado, não. Veja a igreja de Laodiceia. E o versículo, por favor, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Veja como é tão grande o amor de Deus pela mim e pela tua vida. Capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Aí veja o que ele diz de novo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e... Ele quer que você se arrependa, irmão, porque Ele sabe que o pecado no meu e no teu coração não presta e vai nos levar para o inferno. Ele quer que eu e você se arrependa para levar a gente para o paraíso de Deus. É o versículo 21, veja a promessa novamente. Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se assente comigo no meu trono, irmão. Agora me diga só, responda para mim, por favor. Qual é o rei? Preste bem atenção na pergunta. Qual é o rei que permite que o seu servo se sente no seu trono? Qual é o rei que permite? Você já viu na história algum rei, na história da humanidade, algum rei que saiu do trono para o servo dele sentar? Me diga mesmo. Você já viu isso? Jesus vai fazer isso com você, irmão. É o que a Bíblia está dizendo, irmão. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Veja a posição de privilégio, a posição de honra que Deus quer nos dar. Apenas Ele quer corrigir, condenar o pecado, porque é isso que o pecado merece, ser corrigido e condenado na minha e na sua vida. A gente não tem que se apegar com o pecado, não. O pecado é uma nojeira, é como o pecado, pastor, o pecado é feito cocô. Se deixar, apodrece e mata. A gente não tem que ter corja com o pecado, não. Brincadeira e desculpa para estar perto do pecado, não. De forma alguma, irmão. Não é isso que Deus quer, não. Deus tem para você o melhor, irmão. E o melhor não é o pecado, o melhor é a bênção de Deus. O melhor é a presença de Deus na tua vida. Isso é o melhor de Deus para você. Não é o pecado, não. Não é o pecado, não. E para concluir, irmãos, o outro exemplo que eu queria dar, a gente podia falar mais coisas, mas eu não poderia sair daqui sem dar esse exemplo.
2 Samuel, capítulo 13. Vai ser muito rápido, irmãos. A gente só vai apenas citar, mas eu não queria deixar de mostrar. Então Jesus mostrou o pecado da igreja, irmão, porque ela não estava vendo, não. A gente não vê, irmãos. Jesus vê, Jesus conhece. Capítulo 13, 2 Samuel. Veja alguém aqui completamente dominado pelo pecado, achando que estava amando e completamente dominado pelo pecado. Aminon, capítulo 13 de 2 Samuel, fala sobre o incesto de Aminon. Incesto é estupro de Aminon. Aminon cometeu um estupro, a gente viu isso aqui na Shalom. Eu não vou ler o texto todo, eu só vou ler alguns versículos, mas vamos ver aqui versículo 1 e 2. Capítulo 13 de 2 Samuel, 1 e 2, versículo. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Não era Tamara não, era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Versículo 3. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, que era muito sagaz. Versículo 4. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia ao filho do rei? Não me dirás? Então Aminon disse, o que foi que Aminon disse? É o que eu quero frisar. Aminon disse: amo Tamar, minha irmã. Vai se desenrolar a história aqui. A gente vai ver o que Aminon fez. Versículo 14. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Ele tentou estuprar ela. Ele, faça isso não. Mas ele não quis dar ouvido, não. Veja o que foi que ele fez. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a, estuprou-a e se deitou com ela. Veja o que Aminon disse: amo Tamar. O que foi que Aminon fez? Forçou-a, violentou-a, humilhou, envergonhou, afligiu, violentou. Me responda agora, isso foi amor? Amor faz isso? Amor violenta as pessoas? Amor humilha? Aminon disse o quê? Amo Tamar. O que foi que Aminon fez? Aminon não amava Tamar, irmão. O que é que havia no coração de Aminon? Pecado. Desejo de lascívia. Mero desejo carnal, desregrado, desordenado. Puro desejo da carne. Puro, somente isso. Desejo da carne, pecador. Para cometer imoralidade sexual. Somente isso que havia no coração de Aminon. Aminon enganou quem? Enganou Deus? Aminon enganou quem? Ele mesmo. Desconfie dos seus sentimentos, irmãos. Desconfie das suas atitudes, das suas pretensões. Desconfie sempre. O que você está sentindo é amor ou é desejo meramente carnal? A gente é pecador, irmão. É como a gente diz direto, a nossa natureza é inclinada ao pecado. A primeira pessoa que a gente tem que suspeitar é de nós mesmos. Amor é o que está no capítulo 13 de 1 Coríntios, irmão. Amor é paciente, amor é benigno, faz o bem, não o mal. Então eu queria agradecer a oportunidade e louvar o Senhor nesta noite, né? Porque somos pecadores, irmãos. A graça de Jesus nos salva. Devemos sempre nos arrepender, ouvir a voz do Senhor e suspeitar sempre de nós mesmos. Essa palavra que eu queria dar à igreja em nome de Jesus.